Hoje vou falar-te sobre foco, disciplina e consistência. Estás preparado? Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Eleva-te, tu podes. O podcast para comunicares e liderares com produtividade. O meu nome é Madalena Chiala e semanalmente estarei aqui para partilhar temas que te ajudem a elevares a tua comunicação, a liderares com confiança e assim teres a tua produtividade em alta. Porquê? Porque eu sei que tu podes. Sou apaixonada por pessoas e por perceber que somos seres em construção, acredito que é possível elevarmos o nosso potencial nas mais diversas áreas da vida. Mas para isso, é fundamental que assumamos o compromisso connosco mesmos. Por vezes, o que precisamos é simplesmente ajustar pequenos detalhes. Antes de iniciarmos a nossa caminhada, é importante ficares a saber um pouco mais sobre mim. Sou formada em Educação Social, com especialização em Gestão de Pessoas, Executive Coach, mentora, formadora, instrutora online, mas acima de tudo, uma pessoa comprometida com partilhas que permitam fazer sorrir e ajudem a cada um a elevar o seu potencial. Durante muitos anos, exerci cargos de liderança, onde comunicar era essencial para que a equipa atingisse os resultados esperados. Ser produtivo era fundamental. Contudo, sem o ajustar do ingrediente comunicação, nem sempre foi fácil liderar. Por me considerar um ser em construção, resolvi buscar as ferramentas que me permitiam comunicar e liderar com produtividade. Hoje, ajudo pessoas a elevarem o seu potencial, a resgatarem a confiança, a sentirem a motivação e segurança na sua ação. E isso faz-me verdadeiramente feliz. E é por isso que aqui estou, com este Eleva-te, tu podes, o podcast para comunicares e liderares com produtividade. Vamos a isso? Depois de ter estado algum tempo fora na promoção e apresentação do livro Conversas com Sentido, eis que retorno a Luanda para também iniciar a preparação para a apresentação do livro Conversas com Sentido. E porquê é que eu hoje escolho falar-te sobre foco, disciplina e consistência? Porquê? Porque tudo tem como principal objetivo eu atingir determinado resultado. E o mesmo acontece contigo. O foco, a disciplina e a consistência fazem parte, ou poderemos assim dizer que são os ingredientes necessários para que tu possas alcançar os resultados, para que tu possas atingir um objetivo. Pois bem, depois de ter estado algum tempo ausente, como já partilhei contigo, e ter vivido, experienciado várias sensações e emoções que levaram-me a viver momentos intensos de muita partilha, de muita aprendizagem e principalmente momentos de muita gratidão. Por vezes olho para trás e penso em tudo o que aconteceu nos últimos meses e digo, meu Deus, como é que foi possível? E aí eu chego à conclusão que só foi possível porque eu mantive o foco, porque eu mantive a disciplina em tudo o que eu pretendia fazer e não desisti, mesmo perante os obstáculos, ou seja, mantive a consistência. Este foi o segredo para o projeto Conversas com Sentido, o segredo para eu conseguir escrever o livro Conversas com Sentido, que tanta alegria hoje me dá pelo feedback que eu vou recebendo. E é por isso que para mim, foco, disciplina e consistência fazem todo o sentido para todos aqueles que querem trabalhar a sua produtividade, para todos aqueles que querem ter resultados. E não importa que tipo de resultados, o que importa é que primeiro tu tens que perceber o que é que de facto tu queres. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? Qual é o teu querer, o teu propósito, a tua vontade? E isto serve para qualquer coisa na tua vida. Quando tu tens consciência, clareza naquilo que tu queres, tu vais colocar toda a tua energia, vais focar-te nessa coisa. Já partilhei contigo em episódios anteriores o poder da única coisa e a importância e necessidade de tu te focares em uma única coisa. O foco é tudo. O foco é como tu utilizares uma lupa que te vai permitir ter uma maior clareza sobre determinado objeto, determinada situação. Porquê é que nós utilizamos até hoje os microscópios? Porque o microscópio permite aos cientistas, aos técnicos de análises clínicas, aos investigadores, poderem ir ao pormenor, poderem ir ao foco, à célula mais pequenininha. Ao microscópio, nós conseguimos ver aquilo que a olho nu
nós não conseguimos ver. Então vê quão importante é, sempre que necessário e tendo em conta o teu objetivo, tu manteres o foco. Manter o foco com disciplina. Porquê? Porque muitas vezes tu vais precisar de fazer várias vezes a mesma coisa. Tal como no microscópio, tu tens diferentes tipos de lâminas e lamelas que os cientistas utilizam para poderem ter maior precisão na sua observação. E a disciplina é tu cuidares de estares permanentemente, consistentemente a fazer a mesma coisa. É curioso perceber que nós fazemos 1000 coisas de uma só vez, mas o grande desafio é tu fazeres uma única coisa 1000 vezes, ou seja, tu poderes repetir tudo aquilo que tu tens que fazer. E estes 3 aspectos, o foco, a disciplina e a consistência, para mim, assumem-se como o pilar de tudo aquilo que nós precisamos de ter para conseguirmos chegar onde para nós faz sentido chegar. Por outra, a alcançar os resultados, a atingir os objetivos que tanto fazem sentido para nós. Ao falar de foco, estamos a falar, tal como eu já te dei o exemplo do microscópio, de tu identificares claramente aquilo que tu pretendes. A disciplina, estamos a falar na parte em que tu vais definir de que forma, em que períodos, em que altura do dia, tu vais dedicar-te àquilo que tu tanto queres fazer. Quais são as pequenas atividades? Quais são as pequenas tarefas? Quais são os pequenos passos que tu tens que dar? Mais do que isso, em que altura do teu dia? De que forma é que tu vais encaixar esta necessidade? De que forma é que tu vais alcançar a realização destes passos, destas tarefas, destas atividades ao longo da tua jornada? Em que período do dia? Será de manhã? Será de tarde? Será de noite? Em que período do dia tu estás mais concentrado? Em que período do dia é que tu estás mais disponível mentalmente para poderes dedicar a tua atenção àquela atividade, àquele passo? Então, nesta questão da disciplina, é tu pegares na tua agenda e tu organizares os momentos em que tu vais dedicar-te a realizar estas pequenas atividades. E aqui também é importante tu definires quanto tempo do teu dia, e aqui é importante tu definires quanto tempo tu vais dedicar-te a realizar estes passos ou atividades. São 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, termos consciência do tempo necessário e disponível para nós para dedicarmos a determinada atividade, determinado passo, é extremamente importante. E lembra-te, pelo caminho, tu podes sempre ajustar. Tu podes sempre aumentar ou diminuir o tempo que tu vais dedicar à realização de determinado passo ou de determinada tarefa. Mas o importante é tu definires em que período do teu dia, quanto tempo do teu dia tu vais dedicar a realizar esse passo, essa atividade. E aí, essa disciplina vai ajudar-te a fazeres o quê? A manteres a consistência. Já sabes o que queres, já sabes em que período do tempo tu precisas de dedicar a tua atenção, tu escolheste em que momento tu vais estar focado e aí é manter a consistência. Ou seja, quantas vezes por semana, se serão todos os dias, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é que tu vais estar comprometido, dedicado, focado e disciplinado na realização de determinada tarefa. Para ajudar-te a ter maior clareza sobre esta partilha que eu falo, sobre foco, disciplina e consistência, eu vou partilhar contigo o meu próprio exemplo. Quando eu decidi escrever Conversas com Sentido, eu sabia exatamente o que eu queria. Escrever um livro de partilhas onde eu também pudesse partilhar a minha própria conversa com sentido. E o que é que eu fiz? Eu estabeleci períodos de tempo. Escolhi as manhãs, porque eu, devido ao autoconhecimento que tenho sobre mim, eu sei que no período da manhã eu estou mais disposta, disponível, mais atenta e a minha energia está em alta. Então, eu reservei os períodos da manhã, logo as primeiras horas da manhã, muitas vezes depois do meu exercício físico, para eu estar dedicada à escrita, num local calmo, sem perturbações, sem ruídos e num ambiente propício a que a minha imaginação pudesse fluir de forma mais eficaz e também de forma mais rápida. Esta disciplina de eu ter escolhido o período do dia em que para mim era mais fácil estar concentrada, focada na realização da escrita, e atenção, deixa-me partilhar contigo que eu, por exemplo, não defini o número de páginas a escrever. Defini sim que eu teria que, pelo menos, fazer no espaço de 1 semana, escrever um capítulo ou meio capítulo. Lá está, mas isto da escrita nem sempre é assim tão linear.
Isto foi o que eu pensei quando comecei a escrever. E o que é certo é que pelo caminho eu tive que ajustar, alinhar esta minha intenção prévia de escrever um capítulo numa semana. E até porque eu não sabia quanto tempo eu iria levar a escrever um capítulo. Porque eu nem sabia exatamente quantas páginas teria que ter um capítulo. Então é um processo. Ao longo do processo, nós vamos descobrindo e temos a flexibilidade de podermos alinhar. E aí eu decidi que durante a semana, 3 dias eu iria dedicar-me somente à escrita. E durante esses 3 dias, depois do meu exercício, das 7 às 9 da manhã, eu dedicava-me à escrita e bloqueava tudo o resto que estava à minha volta. Os telefonemas, a internet, os e-mails, ou seja, eu desligava-me de tudo. E 3 vezes por semana eu mantive a minha consistência na escrita. E o resultado foi, ao fim de 4 meses, ter conversas com sentido em rascunho, o primeiro rascunho e pronto para ser partilhado. Isto para dizer-te o quê? Para mostrar-te o meu exemplo, partilhar contigo aquilo que para mim funcionou e a forma como eu agi, mantendo o foco, a disciplina e a consistência. Por isso, hoje eu deixo-te com esta questão. O que é que para ti faz sentido? Qual é o teu principal objetivo, o teu sonho, a tua meta? O que é que realmente tu queres? É escrever um livro? É concluir aquele trabalho? É concluir o relatório? É concluir uma leitura? É emagrecer X quilos? É melhorar a tua alimentação? É iniciar a fazer exercício físico? Diz-me, o que é que tu realmente queres? Depois de identificares o que é que tu realmente queres, e não te esqueças, é importante tu perceberes o porquê de tu quereres atingir determinado objetivo. Posto isto, depois de teres esta clareza sobre o que realmente tu queres, o que é importante para ti, tu vais criar na tua agenda um schedule. Tu vais criar o teu calendário. Tu vais definir quando, como e durante quanto tempo tu vais dedicar-te a fazer aquilo que tu tanto queres. Tu vais dedicar-te a pôr a mão na massa. Sim, porque nada acontece sem tu pôres a mão na massa. E entenda aqui, mão na massa, o escrever, o inscrever-te no ginásio, ires ao supermercado e escolheres alimentos mais saudáveis, a beberes mais água. Tu vais colocar a mão na massa. Depois de colocares a mão na massa e já identificaste como, quando, em que período e durante quanto tempo tu vais dedicar-te a esta tarefa, tu aí só tens que manter a consistência. E a grande dificuldade é essa, manter a consistência. E sabes porquê? Porque nós, muitas vezes, queremos resultados imediatos. Mas os resultados nem sempre são imediatos. Então tu tens a capacidade de manteres a consistência. Ainda que os resultados que tu tanto queres alcançar não estejam imediatamente visíveis, lembra-te que uma estrada faz andando, no passo a passo. E respeita o tempo necessário para que tu possas chegar ao resultado. Eu posso partilhar mais uma vez contigo que muitos dos meus capítulos das conversas com sentido eu não iniciei e concluí à primeira. Tive que ler, reler e muitas vezes apagar e voltar a escrever. Está tudo bem. E é essa flexibilidade e esta liberdade para tu avançares e recuares que é importante tu teres. Não exijas demasiado. O que deves exigir é a tua concentração, o teu foco, a tua disciplina e a tua consistência. E teres a disponibilidade, a abertura para tu alinhares, ajustares sempre que necessário for. Por isso, pensa, o que é que tu realmente queres? O ano está quase a terminar, mas atenção, ainda falta muito para o ano chegar ao fim. E tanto, 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 tu podes fazer acontecer. Só precisas de acreditar que mereces, que podes e que consegues. Mas atenção, como eu já partilhei contigo, tu só vais conseguir se entrares em ação. Mas não entres em ação de qualquer forma. Entra em ação sabendo exatamente o que é que tu queres, sabendo o porquê, mantendo o foco, a disciplina e perceberes que a consistência é a fórmula que te vai levar a chegar ao resultado, ao objetivo, à meta que tu tanto queres. Foi assim que eu consegui. E é por isso, por ter experienciado isto, que eu partilho contigo esta dica que para mim é mesmo importante, que tem a ver com o foco, a disciplina e a consistência. Agora é tempo de deixar-te, mas não por muito tempo. Já sabes que conto contigo como multiplicador deste podcast.
ajudando-me na sua partilha para que mais pessoas possam elevar a sua comunicação, liderarem com confiança e assim alcançarem os resultados com entusiasmo. É importante para mim saber a tua opinião sobre o conteúdo que acabei de partilhar. Mas mais do que isso, diz-me que temas, que conteúdos fariam sentido para ti serem abordados neste podcast. Um abraço e até ao próximo episódio. Até lá já sabes, eleva-te, tu podes!